Você fala assim, eu sou só um piloto de avião, mas uma coisa que eu tenho que colocar aqui, não tô de forma nenhuma fazendo propaganda antecipada, eu tô falando apenas de fatos. Marcelo, se eu estiver falando loucura, você me corrija. A pauta da Eu segurança não. pública e do crime organizado estão muito em alta. E Uma elas pessoa estão que está dando denunciando sopa para alguém isso pegar ela, hein? tá dando Alguém, sopa. alguém Não, e quem precisa tá tocar essa pegando, pauta pela esquerda, gente. e quem tá pegando essa pauta, é isso que eu ia falar, e quem tá pegando essa pauta é umas tranqueiras, tipo Sérgio Moro, essa coleção de álbum de figurinhas de delegados que concorre para deputado. Você pode ser um nome bem diferente da esquerda nessa questão. Mais uma vez, eu não estou fazendo campanha pro Mauro, tá? Eu estou falando coisas que são estatisticamente verificáveis. Não, Mas é isso, verdade. né? Pedro, Além do. e assim, eu nem acho que é uma questão de propaganda ou não, porque a gente está discutindo os fatos postos aí, né? E de fato, a gente está acuado no campo progressista desde o mensalão, sem conseguir sair desse corner na segurança pública. Agora a gente tem aí o maior crime financeiro da história. Parece muito conectado, ao que tudo indica, à direita. E como é possível que eles possam pegar esse tema para eles? Eles têm técnica. E eles vão usar a técnica e vão conseguir, se a gente não utilizar da técnica também. Sim. Eles trabalham com a desinformação, né? E o fato é aquilo, é sintomático o cara ter dado um berrante, né? É claro, é gado, os caras não adianta, você pode falar o que você for, o que quiser, mostrar a prova que quiser, que não adianta. Eles são hermeticamente fechados para não receber nenhuma informação, nada crível, né? Então, realmente Marcelo, é grande. Mas uma coisa que aconteceu nesse tempo, e que foi o que eu acredito que motivou os partidos que me procuraram a me procurarem, é que o meu conteúdo que mais viralizou foi um vídeo de fundo preto. E ele viralizou principalmente nos grupos de zap da direita. Nas páginas de direita, aquele vídeo teve mais de 10 milhões de visualizações, entre versões e cortes, enfim. Tanto é que um deputado federal do Novo, se eu não me engano, fez um vídeo denunciando o fato de eu ser de esquerda, e um outro cidadão também, advogado, lamento por você compartilhar aí da categoria profissional com ele, mas que decidiu me atacar tentando me imputar a pecha de um garoto de recados do PCC, o que inclusive é imputação de crime, e isso vai ser debatido no momento certo na seara jurídica. Mas isso deixou evidente para mim que houve uma preocupação desses comunicadores de que eu estava dialogando com o público deles. Então a gente pode aqui, como um campo progressista, ter uma oportunidade de fato dialogar com gente que olhou para o que eu falei e falou, porra, fez sentido. Sim. Então, se fez sentido, a gente pode trocar um pouquinho mais de ideia, talvez? Sei, eu estou disposto a tentar. Quer fazer mais pergunta, Marcelo? Quero, porque é assim, a direita, claro, ela adora, o pessoal da extrema-direita adora essa pauta, não sei o quê, mas eles tentam naturalmente colar isso na esquerda. Agora, o que eles se preocupam de verdade é quando você atinge o Bolsonaro e o núcleo duro ali. O resto, eles até, né, às vezes eles toleram, porque eu vou dar um exemplo, outro dia, faz algum tempinho já, quando o Sóstenes foi pego com aqueles 470 pau de casa, o próprio Alexandre Garcia detonou o cara. Todo mundo largou a mão rápido, né? Porque quando você faz uma denúncia com pé e com cabeça, e você não pega nenhum Bolsonaro, porque o problema é a família Bolsonaro, que é a maior criminosa do país, só que aí eles não acreditam, aí eles largam mão. Mas o Ciro Nogueira, por exemplo, o Antônio Rueda, eles fazem parte do tal sistema que a própria direita sempre vive falando, o sistema. Então, quando você cola uma coisa na outra, que você cola esses caras no sistema, eles meio que largam a mão. Eles falam, putz, esse cara é tóxico, não vamos... Então, é um caminho, né? Você fazer a denúncia contra eles, né? Até porque, nesse caso aí, não tinha ninguém da família Bolsonaro dentro do avião. Ainda que lá ou mais para frente haja conexão entre eles, mas a tua denúncia em questão não é contra ninguém do Bolsonaro. Então, é mais se circular no meio deles por causa disso, né? E muita página de direita, as páginas maiores, eu não vou nomear, enfim,
Mas as maiores páginas da direita me procuraram, querendo conversar comigo, querendo me pôr ao vivo, de formas até um tanto irresponsáveis, do tipo, o cara nunca falou comigo, vai me botar ao vivo no horário nobre dele para abrir minha boca? Então, assim, havia... O que mostra também como eles assédio. captam, como é que eles assediam e captam as pessoas, né, Mauro? Oferece dinheiro, oferece espaço. A esquerda é muito complicada nesse aspecto, né? Pedro, se eu não fosse um cara idealista, eu tinha amarrado meu burro na sombra. Claro. Tá? Assim, eu vou deixar por isso, mas tem print. E a gente, enfim, se eu fosse um cara, se eu não fosse absolutamente comprometido com o que eu me dispus a fazer, eu tinha me aposentado, estava tudo certo na minha vida. Acontece que eu abri mão do emprego dos meus sonhos, eu abri mão da vida que eu sempre quis, eu abri mão da atuação profissional que era o meu sonho de criança. O meu segundo aniversário de bebezinho, o bolo era uma pista de avião e tinha um bonequinho de avião pousando, e eu sabia o nome de todos os modelos de avião. Eu aprendi a falar nome de avião antes de aprender a falar mamãe. Tinha um avião da Segunda Guerra Mundial que se chamava Fifi, e eu aprendi a falar Fifi antes de aprender a falar mamãe. Então eu tô até me emocionando um pouco aqui, sempre contigo acontece isso, acho que eu me sinto em casa. Tem uma pessoa que diz que eu tenho poderes Jedi, assim, eu faço as pessoas falarem. Não, e hoje eu tô num lugar que eu arrumei um sofazão, assim, então estamos tendo um papo de boteco, ninguém tá vendo. Mas, cara, é isso, velho. Eu larguei tudo que eu sempre quis. Eu não vou me deixar cooptar nesse momento agora. Não tem a hipótese. E você amava voar, né? Desculpa, eu não entendi. Você amava voar. Muito. É o que eu falei, é o que eu sempre quis. O meu pai era piloto de avião. Eu aprendi a pilotar avião antes de aprender a dirigir carro. Esse sempre foi o amor da minha vida. O meu hobby, meu lazer, era fazer voo de acrobacia. Então, quando eu não estava trabalhando, eu estava fazendo o quê? Estava voando, fazendo acrobacia. Espero poder retomar, pelo menos, as acrobacias. Vai lá, Marcelo, desculpa. Eles chegaram a oferecer dinheiro para você ficar quieto ou não? Rolou isso? O grupo que eu denunciei nunca ofereceu dinheiro para eu ficar quieto. De nenhuma das partes, nem do táxi aéreo, nem dos nomes de políticos, nunca tive uma aproximação nesse sentido. O que chegou para mim foram convites no sentido de cooptar, tipo, vem para o nosso grupo, tem espaço para você, esse tipo de coisa. Pois é, mas eles chegaram a falar, tem espaço para você, mas espaço para você fazer o quê? Espaço para você ficar quieto? Olha, você vai denunciar o quê? Não, tem uma coisa que foi o que despertou o interesse da direita sobre mim, que é o nome do ministro Dias Toffoli, e o voo que eu fiz com ele para Ourinhos. Então, esse foi o estopim que fez a direita me assediar loucamente. E daí você teria que continuar metendo pau só no Toffoli e não poderia falar as outras coisas, né? Basicamente é isso. Eu não gostaria de persistir nesses detalhes, porque eu acho que eu abro flancos num momento que eu estou muito vulnerável. Só por isso. Não é o momento ainda. Não, e é uma coisa interessante, né, Mauro? O país está passando por um momento, queria ouvir tua avaliação a respeito disso. Esse caso do Master, eu tenho falado aqui nas lives que ele é como se fosse um escândalo. Não sei se você concorda também, Marcelo. Ele é quase um buffet. Ele é quase um cardápio à la carte. Você escolhe o recorte do escândalo que você quer denunciar. E tem um problema todo, né, em qualquer escândalo, né, Mauro, que é a denúncia tem uma cronologia, ela tem fatos, ela obedece uma certa lógica, tem uma certa hierarquia. Não era o Lulinha que era sócio da Táxi Aéreo Piracicaba, certo? Não era. Até onde eu vi, não era. E isso é um ponto importante, Pedro, porque eu vi um determinado recorte. Eu vi um avião. Se
se tem tanta gente a fim de saber se o filho do presidente estava nesse avião ou não estava, gente, a aviação executiva precisa ser olhada sob escrutínio. E vamos ver todos que de fato utilizam desta ferramenta como lobby e favorecimento. A minha posição é que a gente tem que olhar para todos os aviões e que a gente tem que ter um mecanismo de transparência que já existe na forma do portal da transparência, mas que deve cobrir também voos em aeronaves particulares. Se uma pessoa pública, que representa os interesses públicos, voa no avião de um empresário, um voo que pode chegar a centenas, dependendo do voo, milhões de reais. É possível um fretamento de um jato custar mais de R$1 milhão tranquilamente. A gente precisa entender por que essas pessoas estão ganhando voos e caronas nesses jatos. Eu acredito muito que essa denúncia que eu fiz é uma fresta para a gente abrir e observar um problema muito maior. E se for o caso do parlamento, eu acredito que também haverá força para a gente trabalhar nesse sentido. Você pensa, por exemplo, se você for parlamentar, de pensar projetos de lei nesse sentido? Eu acho que é um pilar essencial para o meu mandato, algumas coisas. São alguns pilares, né? O primeiro deles deve ser o escrutínio da aviação executiva sob esse paradigma de que ela não deve ser usada como mecanismo de lobby. Então, eu acho que isso deve ser avançado com um arcabouço legal. A gente tem que ter lei para isso. No segundo ponto, que seria segurança de testemunha. E aí, não só de pilotos de avião, mas de trabalhadores que podem estar no setor público, no setor privado, pode estar no setor bancário. Quanta testemunha a gente tem de crime que hoje em dia não está a fim de falar porque tem medo. Claro. Olha, nesses 6 meses que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, com uma relevância, assim, na mídia social pequena, eu recebo denúncia praticamente uma por dia. Eu imagino quanta gente está a fim de denunciar. Inclusive, existe denúncia que eu fiz que já está mais rica por conta de pessoas que me procuraram para falar, isso aqui que você falou, eu tenho mais um documento. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!